Olá, estamos iniciando a nossa nova aula de número 82. E com ela iniciamos também um novo capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o deus da riqueza entre os sírios e, por extensão, ele ganhou nos evangelhos uma titulação como se fosse uma tentação, um demônio da riqueza. Muito bem, esse é o título. E essa aula, Não se pode servir a Deus e a Mamon, pelas implicações do dinheiro. O Espiritismo diz que o que mais prende o homem, em geral, aqui na Terra, é o dinheiro. O dinheiro pode ser bom, pode ser mal, pode ser útil, pode ser utilizado para coisas do mal. É como uma energia que a gente movimenta ela de acordo com os nossos objetivos. Mas essa questão do dinheiro, ela dentro da religião, ela perpassou também certos hábitos e certos valores de trabalho e da economia, empolgando ou às vezes influenciando determinadas correntes religiosas que davam um tratamento diferenciado para os ricos. Então, nesse ponto, Allan Kardec chama aqui alguns textos de Jesus, nós vamos ver, fala da salvação dos ricos. Vejam bem, meus alunos, os ricos têm que ser salvos. É o texto. Coitados dos ricos, já nasceram, já têm um destino de erro, de pecado, têm que ser salvos. Mas vamos ler isso com calma, e esses pontos eu tenho que ir devagar, mas eu acho muito importante a gente abrir essa questão da riqueza e como o Espiritismo lá na frente vai tratar disso. Vamos apenas repercutir aqui e ler o que está no nosso Evangelho. Começamos com Lucas 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará, quer dizer, rejeitará a um, e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse aí é o Lucas. Vamos ver Mateus 19, 16, 24, Lucas 18, 18, 25, Marcos 10, 17 a 25. Então o jovem aproximou-se de Jesus e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Porque Jesus pregava a vida futura, a vida eterna. Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. Disse-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: Tenho respeitado esses mandamentos, desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai e vende o que tens, e dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus mandou o menino desfazer todos os bens. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus, então, disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que o rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha de que um rico entrar no reino dos céus. Aqui tem uma nota dessa afirmação absurda, camelo entrar no buraco da agulha, do professor Kardec. Ele diz que na língua hebraica as palavras camelo e cabo,
eram escritas da mesma forma, quer dizer, elas teriam uma significação de acordo com o contexto. O mais provável é que Jesus tenha colocado um cabo dentro do buraco da agulha. Mas você sabe, né? Essa Bíblia, quantas vezes ela foi compilada, quantas vezes ela foi alterada pelos concílios, né? Pelos papas, enfim. Nós temos que trabalhar ela dentro do bom senso. Essa aí é a parábola do jovem. Vamos para a outra. Preservar-se da avareza. Lucas 12, 13 a 21. Então o homem falou no meio da multidão: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de se vos preservar de toda avareza, porque em qualquer circunstância, em qualquer abundância em que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possua. Isso é verdade. A seguir, contou-lhe essa parábola. Havia um homem muito rico, cujas terras haviam produzido abundantemente. E ele se entretinha com esses pensamentos. Que farei? Pois não tenho lugar para onde posso guardar tudo o que tenho para colher. Eis o que farei, disse ele. Demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores e neles colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens bastante bens de reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, ao mesmo tempo disse ao homem, insensato que tu és. Esta noite mesmo virão em busca da tua alma, e para que servirão as coisas que juntaste? E o que acontece é aquele que acumula tesouros para si e que não é rico diante de Deus. Então, são 3 parábolas que nós inicialmente separamos. Aqui é de Mamon, Deus da riqueza, o jovem menino rico, que tem que desprender de todos os bens, e esse aqui, que é um homem muito rico e guarda toda a riqueza dele em celeiros, achando que terá uma vida só de regalos e satisfação. Vamos, inicialmente, para fins didáticos, fazer uma interpretação literal desses textos aqui. Literal. Só segundo a letra, o que a letra diz. Primeiro, servir a 2 senhores, versus Deus e versus Mamon. Servir a 2 senhores, Deus versus Mamon. É uma posição radical, segundo a letra. Leitura literal. Por quê? Porque num lado eu tenho Deus, no outro lado eu tenho Mamon. Esse é um chamado pensamento maniqueísta, que veio de um persa, esse tipo de raciocínio, chamado Manes, que ele criou o universo por 2 princípios, segundo Manes: o antagonismo e a irredutibilidade. Antagonismo e irredutíveis, 2 princípios. Antagônicos e irredutíveis, melhor dizendo. Ou Deus, o bem absoluto, ou o diabo, o mal absoluto. Não tem meio termo. Doutrina que se funde em 2 princípios objetos, Deus e Mamon. Então, essa postura de Jesus já é radicalizada. Se você não me adora, vai adorar Mamon. Mas não é exatamente isso, mas nós estamos lendo essa radicalização, eu diria, maniqueísta, nesse pensamento que nos foi trazido. Segundo, o jovem que é solicitado a vender todos os seus bens, doá-los aos pobres, para então adquirir o direito de entrar no reino dos céus. Ali o jovem tem que doar tudo. Aqui significa o quê? A supressão da riqueza como um objeto de interdição do alcance da felicidade futura
e da prometida entrada no reino dos céus. Portanto, aqui nesse texto que o jovem tem que dar tudo, a riqueza é um óbice, obstáculo para ele entrar no reino dos céus. Terceiro, a dificuldade para entrar o rico no reino dos céus, quando em comparação à facilidade de um camelo passar pelo buraco da agulha, né? Isso aqui é uma relativização do quê? Do absurdo. Camelo, X buraco da agulha, X riqueza. Dá um caráter totalmente negativo à riqueza, chegando até uma comparação absurda e impossível. E quarto, o homem que pede a Jesus para intervir na partilha dos bens herdados com seu irmão. Também eu esqueci de falar, mas eu ouvi isso também, né? Eu li. Tende o cuidado de preservar-se da toda avareza, porque em qualquer abundância em que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possua. Isso é verdade. E o último, rico, que coloca todas as suas melhores expectativas na felicidade na riqueza, que ele acumulou para si. Então, é a condenação da avareza, uso egoísta da riqueza, acúmulo de tesouros para si e que não é rico diante de Deus. Então, nesse texto de hoje, eu só quis colocar a vocês uma leitura literal dessas passagens aqui que Allan Kardec selecionou. Como vocês veem, o texto de Allan Kardec é bem procedente. Porque se nós seguirmos literalmente o que está escrito aqui, isso denota a salvação dos ricos. Quer dizer, o rico já nasceu com uma situação de negatividade, quer dizer, ele nasceu, não. Ele trabalhou, enriqueceu, e o fruto do trabalho dele, a riqueza dele, já é um atributo negativo para entrar no reino dos céus, de acordo com esse texto, né? Literalmente. Amanhã nós continuaremos e nesse trabalho, eu peço a vocês, então, que reflitam muito sobre isso, porque é aqui que está a interseção entre muitos dos juízos de valor que nós fazemos na vida e o dinheiro, né? Esse é um problema econômico que mobiliza toda a sociedade, em todos os países, todas as ideologias, enfim. É um problema capital essa questão da riqueza na religião e também no próprio ações sociais. Eu agradeço a vocês e amanhã estaremos juntos, se Deus